sempre digo, né, Rafael, e o Ricardo também já ouviu comentar sobre isso, o cristianismo ele não está pautado em inovações. Muito pelo contrário, ele está pautado na sua história. Né? Então nós temos um texto sagrado que tem aí mais de 3.000 anos de história, orientando o povo de Deus na antiga e na nova aliança. E na nova aliança nós temos 2.000 anos do atuar da igreja, que precisa e que deve se pautar nos escritos do primeiro século. Sim. Os textos bíblicos que nós encontramos no Novo Testamento. Então ele não precisa de inovação. O que ele precisa é olhar para trás e, a partir daquilo que foi ensinado e dito pelos apóstolos e pelos pais da igreja, discípulos dos apóstolos, e depois, né, muitos cristãos fiéis ao longo dos séculos, manter o bom ensino, a sã doutrina, aquilo que é correto, a fim de que a igreja hoje possa ter um lastro, possa ter uma caminhada na sua retaguarda que mostre e ensine a ela como fazer a obra de Deus nos dias de hoje. Então eu sempre digo, né, a igreja não precisa assim, olhar para o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. Né? O futuro, o plano escatológico está resguardado e nós sabemos que o Cordeiro vem e vai vencer. O que a igreja precisa é caminhar na direção certa para chegar nesse plano escatológico. E, curiosamente, a direção certa está no passado. A direção certa à nossa frente é aquilo que a igreja vem fazendo nos últimos 2.000 anos. E como o Rafael falou, nós temos erros e acertos. Então olhamos para trás para ver os erros a fim de não repeti-los. Olhamos para trás e quando encontramos acertos, queremos mantê-los. Então esse é um ponto fundamental. E eu acho aqui que falar sobre a igreja morávia ou os moravianos, nós já vamos entender um bocadinho aqui desses termos e as nomenclaturas, etc., que são aplicadas nesse contexto, nos leva a isso, né? A ver aqui alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a obra de alguns irmãos na fé que se entregaram completamente à obra missionária e contribuíram para a propagação do evangelho em várias partes do mundo. E temos também um homem, né, que liderou, que esteve presente com uma certa proeminência nesta igreja, sobre a qual falaremos, e que, orientado por um discurso bíblico acerca da comunhão, conseguiu unificar, né, pessoas de diferentes denominações. Então, para falar sobre isso, Ricardo, queres começar falando um pouquinho dos morávios ou do conde Zinzendorf? E aí vamos explicar a relação entre eles, né? Eu creio que é melhor a gente começar falando do conde. Muito bem. Né, da sua origem, né, da sua educação. O conde Zinzendorf, ele nasceu em 1700, em maio de 1700, e morreu também em maio de 1760. Ele era uma família aristocrata. O pai dele era um funcionário do governo, né, e uma família nobre também, e o pai dele era funcionário do governo. E ele nasceu, e logo depois que ele nasceu, acho que 6 semanas depois que ele nasceu, o pai dele morre. O pai dele morre e ele passa a ser criado pela avó e por tutores. E a avó dele é de origem, ela é pietista, né? Ela era luterana pietista. E foi nesse ritmo do pietismo, vamos dizer assim, que Zinzendorf foi criado. E desde muito cedo, ele já tinha. Ele havia sido dedicado ao Senhor quando nasceu. O pai dele dedicou, antes de morrer, consagrou ele ao Senhor. E ele foi criado no temor do Senhor, verdadeiramente. Desde cedo, muito cedo, ele já tinha um grande temor de Deus. Aos 6 anos, conta-nos a história, que ele já escrevia bilhetinhos para Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, meu Senhor. Mensagens para Deus. Mensagens escritas em papel. Tu és meu Senhor. Eu quero te amar. Aos 6 anos. E jogava pela janela na esperança de Deus recolher aqueles pedaços de papel com as suas frases. Então, ele foi criado nisso. A avó dele e os tutores criaram ele no temor do Senhor. E aos 10 anos, ele vai estudar numa escola também pietista, de princípios pietistas, né? E aqui acho que cabe a gente abrir um parêntese para falar um pouquinho o que era o pietismo.